Olá, eu sou Janine Giroto, arquiteta urbanista, e hoje no nosso Papo de Especialista aqui do Portal da Cidade, nós estamos aqui na Califórnia Mudas e nós vamos falar sobre paisagismo. Quando iniciamos um projeto de paisagismo, a primeira coisa que nós temos que cuidar é sobre os níveis do terreno, a drenagem do solo. Nós temos que evitar o acúmulo de água, pois isso pode prejudicar no desenvolvimento da grama ou das plantas que vão estar nesse local. Segundo ponto é a irrigação. Vai ter ou não irrigação automática. Feito todo esse levantamento, a drenagem, irrigação, nós começamos sempre pelas plantas de porte maior. Então, plantas frutíferas, árvores de porte médio, como um jasmim-manga, por exemplo, e as palmeiras. Então a gente loca as plantas maiores para depois estudar os espaços que sobraram e distribuir as plantas escolhidas para aquele local. Lembrando que a gente sempre tem que saber o porte total de uma planta na fase adulta, para saber qual planta, por exemplo, qual espécie você vai colocar ao fundo, qual espécie você coloca na frente, para uma não sobressair a outra. Outra questão que você precisa sempre procurar saber, se informar com o seu arquiteto paisagista ou com um agrônomo que é especializado em paisagismo ou com as lojas, aqui como a Califórnia Mudas mesmo, eles sempre te indicam quais são as espécies mais adequadas para cada ocasião, para cada local, para cada clima. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem plantas que uma raiz mata a outra, então são plantas que não podem estarem juntas. Falando em palmeiras, as que nós mais usamos são as palmeiras de porte médio, que é a locuba, rabo de raposa, a carpentária, a palmeira fênix, que ela pode ser cultivada em vasos. Então você tem uma sacada, você tem uma piscina com calçada, que você não tem muito paisagismo, os vasos são uma boa pedida. E existem muitas palmeiras que podem ser usadas e plantadas, cultivadas em vasos. Um cuidado que eu sempre falo para os meus clientes é com a palmeira imperial. Ela é uma queridinha, com certeza, é uma das palmeiras mais usadas no paisagismo tropical. Só que é uma palmeira que pode chegar até 15 metros de altura na sua fase adulta. Então ela tem que ser muito bem planejado o local onde ela vai ser plantada. A grama esmeralda, ela é sol intenso. Na sombra, dificilmente ela vai vir. Então você tem que ter o cuidado de plantá-la somente onde vai pegar sol. Para a sombra e para os locais de difícil acesso, como corredores laterais ou locais que não pega muito sol, a grama amendoim vai te atender super bem. Para jardins internos, você tem aquele jardim interno dentro de casa, ou você tem um apartamento que não pega muito sol, ou uma sala comercial como um escritório, uma loja, e você quer ter um verde natural dentro desses espaços, existem plantas próprias para isso, como a espada de São Jorge, a palmeira ráfia, pacová, o lírio da paz. São plantas que te atendem super bem em vasos e locais sem incidência direta de sol. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre jardim vertical. É uma febre que vem vindo, é uma tendência muito grande. Ele vem para atender as pessoas que não têm espaço, como, por exemplo, salas comerciais, escritórios, apartamentos. Então você pode trabalhar o verde, trazer o verde para dentro de casa de uma forma vertical. As plantas que nós mais usamos em jardim vertical internos são plantas de sombra, como as samambaias, a orquídea, como ela está aqui, ela atende super bem. A orquídea tendo claridade, não precisa ter muito sol, ela já vai florir e já vai te atender super bem nessa questão de você ter flores dentro de casa. A jiboia e o dólar são plantas bem tropicais, de sombra e que também são perfeitos para jardim vertical. Outra dúvida muito grande quando a gente vai fazer um projeto de paisagismo dos nossos clientes são o uso de plantas de árvores frutíferas. Tem muitas pessoas que têm medo de usar e eu posso dizer que você pode usar sim. A jabuticabeira, por exemplo, ela pode ser plantada tanto no chão
como em vasos, então é uma opção de você ter dentro de casa, dentro de apartamentos. Você pode ter uma árvore frutífera assim num apartamento. A jabuticabeira, você pode ter a opção de comprar ela até com 15 anos. São jabuticabeiras adultas, já dando frutas. Pé de limão. Se você quer um ar mais tropical, plantas maiores, árvores maiores, no lugar de uma palmeira você pode plantar um pé de coco. A acerola e a pitanga também são plantas bonitas, de pequeno, médio porte, que também podem ser implantadas num jardim e fazer parte de um contexto muito bacana. Hortaliças, temperos, pimentas, elas vêm muito bem em vasos, como esses aqui. Que aqui nós temos uma pimenta, nós temos manjericão, nós temos hortelã, o alecrim. Isso tudo você pode cultivar em pequenos vasos, dentro de apartamentos. Lembrando sempre que a horta deve ficar em local mais sombreado, sem muita incidência de sol. Então, para você ter um jardim florido, todo verdinho, o ano todo, seja em época de chuva, seja em época de seca, procure sempre um profissional para poder te atender. Adubação e poda é muito importante para que esse jardim seja sempre bonito e florido. E esse foi o nosso Papo de Especialista de hoje, e no nosso próximo encontro nós vamos trazer muitas novidades para vocês.